Você percebeu o que está acontecendo com muitos famosos ultimamente? Bom, mas antes da gente prosseguir nesse assunto que é extremamente importante, você precisa ver até o final. Eu quero pedir para você que chegou e não deixou, deixe o seu like. É extremamente importante porque conteúdos como esse não é muito interessante para a plataforma, mas o teu like vai nos ajudar a romper o algoritmo e o algoritmo vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Joinha para cima e vamos para cima juntos no nome de Jesus. Se não é inscrito no canal Povo da Fé Oficial, se inscreva aqui abaixo, clicando no botãozinho inscrever-se e ativando o sino da notificação. Assim, todas as vezes que eu enviar um vídeo ou entrar ao vivo numa live, você vai receber a notificação aí no seu aparelho de celular e você vai acompanhar os nossos conteúdos aqui, tá bom? Fique até o final, porque no final desse vídeo eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho missionário, onde nós cuidamos de mais de 5.000 crianças lá em Moçambique. Temos um trabalho também aqui no Brasil, nos ribeirinhos da Amazônia, e aqui no interior de São Paulo, nas comunidades, nas favelas aqui de Ribeirão Preto. Fica até o final que você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tá bom? Comenta aqui abaixo também nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora. À meia-noite eu e minha esposa estaremos orando por vocês. De repente todo mundo está falando de espiritualidade. Celebridades falam de energia, de universo, de força interior, de ancestralidade, de proteção espiritual, de guias, de religiões, de experiências místicas, de luz, de vibração, de conexão, de fé, de propósito, de cura interior. Mas existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Onde é que está Jesus no meio de tudo isso? Essa é uma pergunta séria, porque nós estamos vivendo uma geração que está cada vez mais espiritualizada, mas não necessariamente mais convertida. Uma geração que fala de Deus, mas não quer se submeter a Deus. Uma geração que fala de fé, mas rejeita a Bíblia. Uma geração que fala de amor, mas não fala de arrependimento. Uma geração que fala de luz, mas não reconhece Jesus como a luz do mundo. E recentemente, uma fala da atriz Luana Piovani reacendeu exatamente esse debate. Em uma entrevista, ela usou uma expressão que chamou muita atenção. Ela disse ser uma evangélica macumbeira. A frase viralizou justamente porque mistura duas realidades espirituais que biblicamente não caminham juntas. E aqui eu quero deixar algo muito claro desde o começo. Esse vídeo não é para atacar a Luana Piovani como pessoa, nem para zombar dela, perseguir, humilhar ou transformar uma pessoa em alvo. O objetivo desse vídeo é analisar uma fala pública e, a partir dela, entender algo muito maior. Por que tantas celebridades estão tentando construir uma espiritualidade sem a centralidade de Cristo? Porque o caso não é só Luana, gente. Ela é apenas um exemplo recente de um movimento muito maior. Hoje, muitos famosos falam abertamente de espiritualidade, mas uma espiritualidade muitas vezes sem cruz, sem renúncia, sem santidade, sem novo nascimento, sem arrependimento e sem submissão à palavra de Deus. É uma espiritualidade feita sob medida, personalizada, emocional, confortável, onde cada pessoa monta a sua própria fé como quem monta uma playlist. Um pouco de cristianismo, um pouco de esoterismo, um pouco de astrologia, um pouco de autoajuda, um pouco de religião ancestral, um pouco de energia, um pouco de meditação, um pouco de manifestação, e aí vem um pouco de oração, um pouco de Bíblia, um pouco de tudo. E no final a pessoa diz: essa é a minha verdade. Mas aqui está o problema. Jesus nunca disse, eu sou uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso muda tudo. A Bíblia não apresenta Jesus como mais uma força espiritual entre tantas. A Bíblia não apresenta Jesus como um mestre energético, um guru, um símbolo de luz ou apenas uma inspiração moral. A Bíblia apresenta Jesus como Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele diante de quem todo joelho se dobrará. Então, quando uma celebridade diz que acredita em Deus, mas mistura Jesus com práticas espirituais que não se submetem a Jesus, nós precisamos perguntar: que Deus é esse? Que fé é essa? Que evangelho é esse?
Porque existe uma diferença enorme entre admirar Jesus e seguir Jesus. Muita gente admira Jesus, acha Jesus bonito, acha as palavras de Jesus profunda, gosta de falar que Jesus é amor, gosta da imagem de um Jesus acolhedor, compassivo, misericordioso. Mas seguir Jesus é outra coisa. Seguir Jesus envolve negar a si mesmo, tomar a cruz e caminhar após ele. Seguir Jesus envolve abandonar velhos altares. Seguir Jesus envolve romper com práticas que Deus reprova. Seguir Jesus envolve deixar de pertencer ao império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. O grande engano da nossa geração é pensar que dá para ter Jesus como acessório espiritual. Como se Jesus pudesse ser colocado dentro de um pacote com outras crenças, outras práticas, outros mediadores, outros espíritos e outros altares. Mas Cristo não divide trono. Cristo não é complemento. Cristo é Senhor. Paulo pergunta em 2 Coríntios: que comunhão tem a luz com as trevas? Essa pergunta continua viva. Que comunhão tem Cristo com práticas espirituais que não se submetem a Cristo? Que comunhão tem o Evangelho com qualquer outro sistema espiritual que ofereça proteção, direção ou mediação fora de Jesus? Que comunhão tem o templo de Deus com ídolos? Eu sei que hoje, quando alguém fala isso, rapidamente é chamado de intolerante. Mas precisamos entender uma coisa: respeitar pessoas é uma coisa, concordar espiritualmente com tudo é outra. O cristão deve amar todas as pessoas, deve tratar todos com dignidade, deve respeitar a liberdade de cada um. Mas o cristão não pode negar a verdade bíblica para parecer moderno. O amor cristão não é omissão. O amor cristão não é relativismo. O amor cristão não diz: olha, está tudo bem. Quando a Bíblia diz: saia do meio deles e separai-vos. O amor cristão chama para a verdade. E a verdade muitas vezes confronta. O que nós estamos vendo hoje é o crescimento de uma espiritualidade sem arrependimento. E essa talvez seja uma das formas mais perigosas de engano dos últimos dias. Porque não é ateísmo puro. Não é a negação total do mundo espiritual. Pelo contrário, é uma espiritualidade cheia de palavras bonitas, fala de cura, fala de conexão, fala de energia boa, fala de amor, fala de luz, fala de paz, fala de evolução, fala de propósito, mas não fala de pecado, não fala de juízo, não fala de santidade, não fala de cruz, não fala de inferno ou de arrependimento, não fala de Jesus como o único Senhor. Paulo alertou que nos últimos dias muitos teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dela. Isso aqui é muito forte. A aparência de piedade significa que não pareceria algo totalmente maligno. Pareceria bonito, pareceria espiritual, elevado, pareceria até amoroso, mas negaria o poder transformador do Evangelho. E é aqui que a gente precisa acordar. Nem toda espiritualidade vem de Deus. Nem toda manifestação sobrenatural vem do Espírito Santo. Nem toda sensação de paz significa a aprovação divina. Nem toda experiência mística é sinal de luz. A Bíblia diz que o próprio Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Então, o problema não é apenas quando algo parece trevas. O maior perigo, muitas vezes, está quando algo parece luz, mas não aponta para Cristo. Em Deuteronômio, Deus advertiu o povo de Israel para não se envolver com práticas espirituais das nações. Em Atos dos Apóstolos, quando o evangelho avançava, pessoas que praticavam artes mágicas queimavam seus livros e rompiam com aquelas práticas. Em Gálatas, a feitiçaria aparece entre as obras da carne. Em 1 Coríntios, Paulo diz que nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, a Bíblia não trata a mistura espiritual como algo leve. Deus sempre levou isso muito a sério, mas a nossa geração perdeu o temor. Hoje tudo é tratado como experiência, tudo é tratado como cultura, tudo é tratado como identidade, tudo é tratado como minha verdade. Mas o reino de Deus não é construído sobre a minha verdade. O reino de Deus é construído sobre a verdade de Cristo. Quando alguém diz: eu tenho a minha fé, a pergunta precisa ser: essa fé está fundamentada em quê? Na palavra ou na emoção?
Em Cristo ou na cultura? Na cruz ou na conveniência? Na revelação bíblica ou na preferência pessoal? Porque uma fé que não se submete à palavra pode ser apenas idolatria com linguagem bonita. Uma fé que escolhe quais partes de Deus aceita e quais partes rejeita não é fé bíblica, é construção humana. Uma fé que quer Deus como proteção, mas não como Senhor, é uma fé distorcida. E veja como isso aparece na vida pública de muitos famosos. Eles falam de espiritualidade quando estão em crise, falam de energia quando estão buscando equilíbrio, falam de proteção quando se sentem ameaçados, falam de fé quando precisam de conforto, mas raramente falam de arrependimento, santidade, obediência, renúncia e submissão a Cristo. É sempre uma fé que serve a pessoa, mas não uma fé em que a pessoa serve a Deus. E isso aqui é muito sério, porque o evangelho verdadeiro não é Deus se adaptando ao meu estilo de vida. O evangelho verdadeiro sou eu sendo transformado por Deus. Jesus não disse, venha como está e permaneça como está. Jesus recebe como estamos, mas transforma quem somos. Ele perdoa, limpa, liberta, confronta, cura e muda a rota. A graça não é autorização para permanecer no engano. A graça é poder para sair dele. E talvez alguém esteja pensando, mas pastor Giovanni, será que não é melhor a pessoa falar de espiritualidade do que não falar de nada? Depende. Se essa espiritualidade conduz a Cristo, sim. Mas se essa espiritualidade afasta de Cristo e dá à pessoa a sensação de que ela está bem espiritualmente, enquanto continua longe da verdade, então ela pode ser uma anestesia espiritual. E esse é um dos maiores perigos do engano religioso. Ele não apenas prende a pessoa, ele faz a pessoa acreditar que está livre. Ele não apenas distancia a pessoa de Deus, ele faz a pessoa pensar que está perto de Deus. Ele não apenas cria confusão, ele chama a confusão de iluminação. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o fim é caminho de morte. Perceba, parece direito, parece bom, parece espiritual, parece elevado, parece inclusivo, parece amoroso, mas o fim é morte. Por isso, o cristão não pode ser guiado por celebridades, não pode ser guiado por modo espiritual, não pode ser guiado pelo que está em alta, não pode ser guiado por podcast, videocast, entrevista, corte viral, fala bonita ou discurso emocionante. O cristão precisa ser guiado pela palavra de Deus. E aqui entra uma pergunta que precisa ser feita com seriedade. Por que as pessoas ouvem com tanta facilidade a espiritualidade de famosos, mas rejeitam a pregação bíblica? Por que uma frase de uma celebridade viraliza mais do que um versículo? Por que muita gente aceita qualquer mistura espiritual, mas se incomoda quando alguém diz que Jesus é o único caminho? A resposta é simples e dura. É porque o evangelho confronta o ego. A espiritualidade moderna massageia o ego. O evangelho diz, morra para si mesmo. A espiritualidade moderna diz, descubra a sua melhor versão. O evangelho diz, arrependa-se. A espiritualidade moderna diz, aceite-se sem culpa. O evangelho diz, santifique-se. A espiritualidade moderna diz, faça o que te faz vibrar. O evangelho diz, Cristo é Senhor. A espiritualidade moderna diz, você é o centro. Esse é o conflito, gente. E eu quero deixar aqui claro, nós devemos orar por pessoas públicas. Devemos orar pela Luana Piovani. Devemos orar por artistas, cantores, influenciadores, atores, atletas, comunicadores. Não devemos desejar destruição para ninguém. A nossa oração deve ser para que todos conheçam a verdade, sejam alcançados pela graça e tenham um encontro real com Jesus. Mas orar por alguém não significa concordar com tudo que essa pessoa diz. Amar alguém não significa validar confusão espiritual. Respeitar alguém não significa calar diante de uma fala que pode influenciar milhões, porque esse é o ponto. Celebridades influenciam. Quando uma pessoa famosa diz algo sobre fé, muita gente absorve. Muita gente pensa, então eu posso misturar tudo. Posso dizer que sou cristão e continuar buscando qualquer outra fonte espiritual. Vou te dar um exemplo aqui do cantor Luciano Camargo. Ele canta com seu irmão Zezé de Camargo e para muitos ele abandonou a carreira secular. Mas não, ele disse que o secular
é o seu trabalho, é o seu emprego. E quando ele canta com o seu irmão Zezé de Camargo, a inspiração vem das pessoas que estão ali. A energia das pessoas o inspira e ele canta, né, lindamente. E na igreja, a inspiração dele vem do alto. Então, assim, pode acontecer dele estar no culto às 7 da noite, termina às 9, cantando ali na igreja, e após o culto já ir subir ao palco para cantar músicas seculares. Eu quero deixar para você aqui, que você responda nos comentários. Você acha isso certo? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Você não acha isso uma mistura? Responde aí. Então eu posso ter Jesus e outros caminhos ao mesmo tempo. Mas Jesus nunca se apresentou como parte de um caminho. Ele é o próprio caminho, não uma opção entre muitas, não um acessório, não uma camada espiritual. Ele é o fundamento. A Bíblia diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então, qualquer espiritualidade que tenta construir uma fé sem Cristo no centro, está construindo sobre areia. E sabe por que isso é tão urgente? Porque os últimos dias não serão marcados apenas por ausência de religião. Serão marcados também por falsa religião. Jesus falou sobre falsos cristos, falsos profetas e enganos capazes de confundir muita gente. Paulo falou sobre doutrinas de demônios. Pedro falou sobre falsos mestres. João disse para provar os espíritos. E isso significa que o cristão precisa ter discernimento. Não basta dizer, é espiritual. A pergunta é, que espírito está por trás? Não basta dizer, fala de Deus. A pergunta é, esse Deus é o Deus revelado em Cristo? Não basta dizer, traz paz. A pergunta é, essa paz vem da reconciliação com Deus ou de uma anestesia da consciência? Porque paz sem arrependimento pode ser engano. Luz sem Cristo pode ser trevas disfarçada. Amor sem verdade pode ser sedução. Fé sem obediência pode ser ilusão. Então, diante de tudo isso, eu quero perguntar para você, por que tantas celebridades estão falando de espiritualidade sem Jesus? Será que isso revela uma sede real por Deus? Será que revela a confusão espiritual? Será que revela o espírito do nosso tempo tentando criar um evangelho sem cruz? Será que estamos vendo o avanço de uma fé personalizada, onde cada pessoa escolhe o que aceita e descarta o que confronta? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, mas com respeito, com maturidade e com Bíblia, porque esse vídeo não é sobre cancelar famosos, é sobre discernir o tempo, não é sobre atacar pessoas, é sobre alertar uma geração, não é sobre odiar quem pensa diferente, é sobre lembrar que Jesus não divide trono. A nossa geração não precisa de mais espiritualidade genérica, ela precisa de arrependimento. Não precisa apenas de energia positiva, não. Precisa do Espírito Santo. Não precisa apenas de autoconhecimento. Precisa de novo nascimento. Não precisa apenas de conexão com o universo. Precisa de reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque no fim, a pergunta não será se você era espiritualizado. A pergunta será, você conheceu Jesus? Você nasceu de novo? Você se arrependeu? Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você viveu para Cristo? Espiritualidade sem Jesus pode até parecer profunda, mas não salva. Só Jesus salva. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa entender que nem toda luz vem de Deus, nem toda fé é bíblica e nem toda espiritualidade conduz à vida eterna. E agora eu quero abrir o meu coração com você e te levar a enxergar algo que vai muito além de números, projetos ou ações sociais. Eu quero te apresentar vidas, histórias, crianças, famílias que hoje existem, respiram, sonham, porque alguém decidiu se importar. O projeto Povo da Fé África, Ribeirinhos da Amazônia, não é apenas uma missão, é uma resposta ao chamado de Deus. Nós assumimos algo que poucos têm coragem de assumir, a paternidade espiritual, emocional e também prática de mais de 5.000 crianças. É isso mesmo, mais de 5.000 vidas que hoje têm um nome, têm cuidado, têm direção. Crianças que antes não tinham quem chamar de pai, hoje sabem que não estão sozinhas. A Bíblia diz no Salmo 68, versículo 5, que Deus é pai dos órfãos
e juiz das viúvas. E quando nós decidimos agir, nós estamos simplesmente manifestando o coração do próprio Deus na terra. Desde que esse projeto começou, nós não ficamos apenas nas palavras, nós fomos para a prática mesmo. Já construímos mais de 2 dezenas de casas, casas de verdade, para órfãos e viúvas que antes não tinham um teto digno. Lugares que antes eram marcados pela dor, hoje são ambientes de esperança. Mas nós entendemos algo muito importante. Não basta apenas ajudar, é preciso transformar. Por isso nós fomos além. Implantamos uma grande horta com mais de 2 alqueires de terra. E ali não nasce apenas alimento, nasce dignidade, nasce sustento, nasce independência. Porque nós não queremos criar dependência, nós queremos gerar transformação. Como está escrito em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós levamos isso a sério. Criamos escolas profissionalizantes. Uma escola de carpintaria, onde homens aprendem a construir não só móveis, mas também um novo futuro. Uma escola de costura, onde mulheres encontram renda, propósito e autoestima. Uma escola de barbeiro, onde jovens descobrem que podem viver com dignidade através do próprio trabalho. Nós não damos apenas o peixe, nós ensinamos a pescar. E isso muda tudo. Além disso, furamos poços artesianos, levando algo que muitos de nós temos todos os dias e nem percebemos o valor. Água limpa, água que cura, que preserva e que salva vidas. E agora, estamos dando mais um passo de fé. Construindo uma escola que vai ensinar o letramento, mas também algo ainda mais poderoso, que é a palavra de Deus. Porque não adianta apenas formar pessoas instruídas. Precisamos formar pessoas com valores, com fé, com propósito. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não vai se desviar dele. E é isso que nós estamos fazendo, gente. Estamos plantando sementes eternas. E não para por aí, povo da fé. Aqui no Brasil, nos ribeirinhos da Amazônia, dezenas de famílias são atendidas todos os meses. Lugares de difícil acesso, esquecidos por muitos, mas não esquecidos por Deus. Levamos alimento, cuidado, atenção e principalmente esperança. Agora eu quero falar diretamente com você. Sim, com você que está me assistindo. Nada disso acontece sozinho. Cada casa construída, cada criança alimentada, cada poço perfurado, cada vida alcançada, tudo isso só acontece porque alguém decidiu se posicionar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 7, que Deus ama aquele que dá com alegria. E eu te pergunto, o que Deus tem colocado no seu coração nesse momento? Talvez você nunca tenha ido até a África e também nunca tenha pisado na Amazônia, mas hoje você tem a oportunidade de estar lá através da sua generosidade. Você pode ser resposta de oração, você pode ser o milagre que alguém está esperando. Em Provérbios 19, 17 está escrito: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e esse lhe paga o seu benefício. Olha que coisa forte. Quando você ajuda alguém em necessidade, Deus considera como um empréstimo feito a ele. E Deus nunca fica devendo. Hoje eu te faço um apelo. Não ignore essa oportunidade. Não endureça o seu coração. Seja parte disso. Seja alguém que decidiu não viver apenas para si mesmo, mas viver para um propósito maior. Enquanto muitos estão preocupados apenas com o que podem ganhar, nós estamos levantando pessoas que querem fazer a diferença. E talvez essa pessoa seja você. Ajude-nos a continuar. Ajude-nos a construir mais casas. Ajude-nos a alcançar mais crianças. Ajude-nos a levar água, alimento, ensino e a palavra de Deus. Porque juntos nós estamos escrevendo histórias que vão ecoar na eternidade. E lembre-se, o bem que você faz aqui, Deus registra lá no céu. Que Deus toque profundamente o seu coração e que você responda a esse chamado. Os dados para você contribuir está aparecendo aqui abaixo na tela, que é o nosso CNPJ do Ministério Povo da Fé, 44522-344-1000 contra 36. E o WhatsApp, que também é uma chave Pix, 16 99779 5404, ambos de uma conta jurídica do Banco Nubank. Faça sua semente, abaixo aqui na descrição tem outros dados, contas bancárias para você fazer a sua semente e será uma grande bênção na vida dessas crianças. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração, não saia sem antes deixar o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora, porque à meia-noite eu e minha esposa estaremos de joelhos
orando pela sua casa, pela sua família e pela sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos para cima. Ô glória.